Olá, hoje é sexta-feira, 6 de maio de 2022. Eu sou Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Assessor de Zelensky critica a fala de Lula à revista Time. A Alemanha deve repassar tanques de guerra e treinamento à Ucrânia. Petrobras registra lucro de 44 bilhões no primeiro trimestre. O conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak reagiu às declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra na Ucrânia. Em entrevista à revista Time, Lula fez severas críticas ao presidente Volodymyr Zelensky, afirmando que o líder ucraniano quis a guerra e que os países ocidentais deveriam pressionar Kiev a negociar. Podolyak escreveu no Twitter que as falas de Lula ecoam tentativas da Rússia em distorcer a realidade. Para a revista, Lula também disse que Zelensky é tão responsável pela guerra quanto o presidente russo, Vladimir Putin, e que os países ocidentais falharam nas negociações com o Kremlin. O conselheiro presidencial da Ucrânia reforçou que o ataque partiu da Rússia, de maneira traiçoeira, e que a guerra ocorre apenas em território ucraniano. Podolyak também disse que a Rússia mata civis de forma maciça em uma clássica guerra de destruição e ocupação. A Alemanha deve repassar pelo menos 7 tanques de guerra para o exército ucraniano. Além disso, o país dará treinamento para militares utilizarem os tanques. Ao todo, os treinamentos devem durar cerca de 40 dias. A informação foi confirmada pela ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, durante visita à Eslováquia. Outros 5 tanques devem ser repassados pela Holanda, somando assim um total de 12 tanques a serem entregues para a Ucrânia. A Alemanha se mostrava reticente quanto ao envio de armas pesadas à Ucrânia até o final de abril. No último dia 26, no entanto, o país confirmou o fornecimento de 50 blindados de combate antiaéreo do tipo Gepard. Pesquisas de opinião recentes mostram que o eleitorado da Alemanha está dividido quanto à medida. Também no final de abril, uma pesquisa consultou mais de 1.300 alemães com direito a voto. 45% se declararam a favor do repasse de armas pesadas à Ucrânia. O número representa uma queda de 10% em relação ao mês anterior. Mesmo assim, 52% dos alemães desejam ações mais decididas e severas contra a Rússia. Cerca de 500 civis foram evacuados da cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak. As operações para a retirada de civis da cidade e também da siderúrgica de Azovstal continuam nesta sexta-feira. Os chamados corredores humanitários que servem para a evacuação de civis de zonas de conflito foram frustrados várias vezes nas últimas semanas. Mariupol tem sido palco de intensos combates entre soldados da Rússia e da Ucrânia. A cidade está sitiada por tropas russas e vive uma crise humanitária há quase 2 meses. A Petrobras teve lucro de mais de 44 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, o resultado foi de pouco mais de 1 bilhão. Segundo o comunicado divulgado pela Petrobras, o lucro deste primeiro trimestre de 2022 ocorreu devido ao aumento da produção e exportação de petróleo, além de gás natural. A valorização do real em relação ao dólar e os preços do barril de petróleo também contribuíram. Devido à guerra na Ucrânia, a cotação do barril de petróleo Brent, que é referência para a Europa, atingiu o preço de mais de $133 no dia 8 de março, o maior valor desde 2008. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o seu partido, o PL, irá contratar uma empresa para fazer uma auditoria privada das eleições de outubro. Bolsonaro também fez declarações em tom de suspeita contra o presidente do TSE, Edson Fachin, e outros ministros do STF. Nos últimos meses, Bolsonaro tem reforçado a narrativa de que é possível haver fraude no processo eleitoral brasileiro. Ele insinua, por exemplo, que o voto na urna eletrônica pode ser fraudado. Sem apresentar provas, Bolsonaro diz que o sistema é vulnerável e que teria sido eleito no primeiro turno em 2018 se não fossem as supostas fraudes. Depois de mais de 1 ano dizendo ter provas sobre as alegações, Bolsonaro admitiu em 29 de julho do ano passado não ter evidências de que as últimas eleições presidenciais tenham sido fraudadas.
Outras informações você confere logo mais, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.